Fala turma, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai aprofundar sobre um case aqui no Consultor Resolve, que é o case de uma cliente nova. Foi indicação de um outro cliente meu, ou seja, o filho dela, que veio até mim. É uma pessoa que ela tem uma renda extremamente alta, ela já vinha acumulando patrimônio, ela já tinha ali acima de 4 milhões de reais para investir, só que tinha um detalhe extremamente importante e que infelizmente a maioria dos profissionais eles não se atentam. E eu super entendo, porque eu já passei por XP, já passei por BTG, já passei por Suno, e eu sei muito bem como é que funciona o mercado tradicional por dentro. O profissional ele é condicionado a ser mais produteiro, né? Digamos assim, ou seja, olhar mais para o produto, olhar mais para o quanto rende, não dizendo que isso é ruim, claro, é importante, mas não o mais importante, porque o que vai determinar o produto é exatamente o perfil do cliente, o momento dele, objetivo, etc. É o planejamento. No caso dela, essa cliente, quando eu olhei, fiz a análise, o diagnóstico, percebi que ela tinha uma boa capacidade de poupança, porque a renda dela era muito alta. Então, check, muito bom para ela, que ela tem a capacidade de acumular dinheiro mais rápido do que qualquer outra pessoa, comparada a uma pessoa que não poupa dinheiro, por exemplo, ou ganha menos. Ela tem um padrão de vida bem abaixo comparado à renda, então outro check, que é muito importante a gente levar em consideração também. Só que algo que me chamou a atenção foi o fato dela ter imóveis, inclusive de aluguel, ter uma renda extremamente alta. Então, o fato dela ter uma renda alta, ela tem uma renda tributável alta. Terceiro, o imposto de renda dela era pelo modelo completo, ou seja, ela conseguia deduzir despesa com educação, despesa com saúde, despesa com dependentes e outras despesas dedutíveis. E o que foi que eu entendi? Ela não tinha objetivo, ela simplesmente tinha investimentos. E a profissional que atendia anteriormente, ela não tinha feito planejamento, ela simplesmente tinha montado uma carteira genérica que a corretora recomenda, então ela basicamente replica aquela carteira genérica para todas as pessoas. O que não faz o menor sentido, porque se eu parto do princípio de que investimento é veículo, eu não necessariamente vou para o mesmo lugar que todo mundo. Então eu tenho um contexto diferente do seu, que você tem um contexto diferente do seu irmão, do seu pai, do seu primo, etc. Então significa que a carteira de investimento ela tem que ser adaptada a esse contexto. E aí, olhando e aprofundando no imposto de renda dela, eu percebia que nos últimos 10 anos ela pagava aí uma média de 12, 13 mil reais em impostos. Se a gente anualizar e multiplicar isso por uma década, dá um total aí de aproximadamente 130 mil, 150 mil reais somente de pagamento com impostos. E aí, aprofundando, eu que sou formado em contabilidade e eu uso isso muito ao benefício do cliente, eu percebia que com uma pequena mudança, ela conseguiria sair de um pagamento de 13 a 15 mil por ano para uma restituição, ou seja, receber 72 a 74 mil todos os anos. Se a gente anualiza isso e a gente multiplica por uma década, dá mais do que R$500 mil somente com restituição, com economia em impostos, sem considerar o rendimento da carteira, sem considerar a acumulação patrimonial, sem considerar de que essa ferramenta que a gente utilizou, que eu vou explicar um pouco mais à frente, ela não só gera restituição, mas como ela tem capacidade de multiplicar o patrimônio e não só isso, transmitir esse patrimônio para as próximas gerações, porque ela não entra em inventário. Mas que mecanismo, que ferramenta, que produto é esse que a gente utiliza? Previdência PGBL. P, plano, G, gerador, B, benefício, L, livre, plano gerador de benefício livre. Assim como a despesa com educação, com saúde, com dependente, ela também é uma despesa dedutível que a Receita permite com que eu, enquanto pessoa física que tem uma renda tributável alta, que declaro pelo modelo completo, eu também tenho a possibilidade de utilizar o PGBL como uma despesa dedutível e deduzir até 12% da minha base de cálculo. O que seria a base de cálculo? Só para ficar fácil, tá? O cálculo aqui, imagina que eu ganho 100 mil reais por mês, então significa que a minha base de cálculo é 1.200.000. Se a minha base de cálculo é 1.200.000, eu posso contribuir para a Previdência até 12% da minha base de cálculo, que é 1.200.000. Então, quanto é 12% de 1.200.000? Vai ficar bem aqui, ó. Então, ao contribuir isso, eu reduzo minha base de cálculo e o imposto que antes incidiria sobre 1.200.000 vai incidir sobre essa nova base de cálculo, fazendo com que eu tenha uma economia de impostos. Fazendo isso, eu consigo ter restituição, eu consigo acumular dinheiro, porque eu estou contribuindo, eu estou investindo nesse investimento. Ele vai me render, porque tem juros sobre o investimento. E lá na frente eu posso transformar esse dinheiro em uma transmissão, posso transmitir isso para os meus beneficiários, ou posso transformar esse valor total em renda, que eu posso lá na frente
chegar na seguradora e falar, não, eu não quero resgatar esse dinheiro, eu quero simplesmente transformar em renda e aquilo ser uma espécie de complementação para minha aposentadoria. Então, um case que eu gostaria de trazer aqui, então, que eu te aconselho a fazer, se você tem renda acima de 10 mil, você recebe por pessoa física, sua declaração pelo modelo completo, certamente você tem a possibilidade de utilizar também desse benefício para o quê? Para restituir dinheiro na sua declaração de imposto de renda todos os anos. E não só isso, acumular para a tua aposentadoria, porque uma previdência é um mecanismo, é uma ferramenta que a gente utiliza para longo prazo, e além disso, já fundamentar bem ali a tua transmissão patrimonial, porque ela não entra em inventário, ela passa direto. E além disso, você também pode, ao constituir a previdência, já cadastrar ali os beneficiários e o percentual que cada beneficiário terá caso você venha a faltar, por exemplo. Fechou? Então, tamo junto, coloca aqui tua dúvida, comentário, se conseguiu entender, traz aqui o teu feedback também, compartilha para aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar bastante, enfim, faz o que tu bem entender também, fechou? Tamo junto, forte abraço, até mais.